Vou seguir os viajantes. Vou desembarcar no cais de um mundo novo. Eu me chamo Giovanni Rossi. Aqui, na frente de 4 palmeiras altas, tivemos a sorte de encontrar uma casinha de madeira abandonada. Nessa noite, nessa casinha, nasceu a colônia Titília. Meu nome é Alvar Núñez Cabeça de Vaca. Desembarquei nessa ilha de Santa Catarina no mês passado, março de 1541, em busca do paraíso que está nessas terras da América do Sul. Meu nome é Amaro. Passei pela ilha da Fonte Clara, onde os habitantes têm a graça de viver até os 300 anos. E cheguei a esse paraíso terreal que sempre me disseram que eu ia achar do outro lado do mar oceano. Meu nome é Todos e é qualquer um. Muitas vezes avancei, outras vezes me perdi em labirintos. Hoje, no meio de arranha-céus e de ódio, ainda procuro outras ilhas, onde elas estiverem. Olá! Bem-vindos Bem-vindos ao Armazém da Utopia. Aqui, ó, é a entrada do público, do Sacro Vanzetti. O público entra por aqui. Aqui é um corredor da morte. Esse é o caminho realmente que o público faz na entrada do espetáculo. A réplica da cadeira onde foram eletrocutados Sacro e Vanzetti. Aqui é o cenário do Serrone. Toda essa arquibancada fica o público e acontece em cena em todos esses praticáveis, inclusive naquele e naquele outro. Dramática, plástica, pânica, cênica, cônica, cúbica, toda arte esdrúxula. Eu amanheço. Poética, apócrifa. Pensando em ti. Eu canto a arte elástica. Ficou bonito esse aqui, o Armazém da Utopia. Achei super bonito. Você vê, as ilhas da Utopia, elas se parecem. Como é que vocês chegaram no Armazém da Utopia? O que é o Armazém da Utopia? Derbal, uma história longa, enorme, uma luta que durou 9 anos até agora e que começa quando a gente faz os 10 anos da companhia e que a gente resolve montar a Missa dos Quilombos, do Milton Nascimento, do Pedro Tierra e do Dom Pedro Casaldáliga. E eu quis fazer, com a Missa dos Quilombos era um espetáculo impossível, e o nosso combinado, meu com a Tuca, era que a gente ia fazer um espetáculo que a gente só ia fazer 15 dias. Ia parar. Então, Um cenário de então 15 era um cenário toneladas. que a gente comprou num cemitério de máquinas industriais e recuperamos essas máquinas industriais. E eu quis fazer num armazém do Cais do Porto. Então era um negócio impossível. Uma enorme fábrica. Só que é um negócio que a gente, quando a gente estreou, a gente já estreou com a lotação esgotada. Aí a gente marcou imediatamente de voltar no ano seguinte,
Quando a gente marcou de voltar no ano seguinte... Peraí, mas aí esse armazém vocês conseguiram como? Foram Nós pedir? conseguimos porque fomos a Docas e pedimos. Aqueles Na época armazéns era o Armazém eram 5. totalmente abandonados. Nessa época estava Na na prefeitura. prefeitura, naquela época que o Fábio Lembra que Ferreira até teve teve lá. o Porto do Teatro, teve Isso. um edital que eram vários projetos fizeram lá no Porto. Só que ninguém lembro. conseguia produzir para lá como teatro, porque produzir para lá como teatro era impossível, como de certa forma ainda é. E aí a missa foi chamada para viajar. Como é que a gente vai viajar com isso, não sei o quê? Viabilizamos. Bom, dito e feito, a missa durou 12 anos nessa brincadeira. O espetáculo foi em fomos até cartaz Portugal. 12 anos. E aí... Com essas toneladas todas, Tuca? Com essas toneladas de navio. Fizemos Porto e Lisboa. No ano Brasil, Portugal. E aí a gente regularmente fazia uns seminários internos e a gente viu assim, onde é que a gente quer estar daqui a 5 anos. E a gente falou assim, a gente precisa ter um espaço, não dá mais pra gente não ter um espaço. A gente tinha tido aquela história de ocupar o Teatro da Aliança Francesa, ficamos lá 3 anos. Depois ficamos no Glaucio Rocha 3 anos. E aí passamos um período muito grande sem teatro, o que para uma companhia é um caos, né? Para um grupo fixo é um caos. E no nosso caso, especificamente, era mais grave, porque a gente tem uma característica no nosso trabalho, desde a mãe que a gente fez na Aliança Francesa em 96, que é da gente ter uma forte relação com o movimento social organizado, com sindicatos. E a gente, com isso, cria um problema que é demanda demais de público, ou seja, um pouco um problema oposto do teatro brasileiro, né? Então a gente precisava um lugar grande no centro do Rio, porque Zona Sul, para o nosso público, era distante, entendeu? Que ótimo. E aí a gente rodoviária, falou, barca. vamos pegar o armazém. Quando a gente, vamos conseguir aquele armazém. A gente está falando aqui da Companhia Ensaio Aberto. Luiz Fernando Lobo Tuca Moraes. E mais um E monte mais de gente. muita gente boa. Aí a história no armazém, a gente começou a... O armazém era um prédio de docas do Rio de Janeiro, né? A gente foi lá e começou a lutar por. Levamos 4 anos para conseguir entrar no armazém, nós já estamos lá há 5 anos. Nós entramos em outubro de 2010. E só resolveu juridicamente há muito pouco tempo. Mas agora vocês têm um período lá garantido. Agora a gente já. tem um período garantido. Um período garantido, não menos luta, porque agora começa a outra luta. Agora a luta é de construir, né? E aí é uma luta Um projeto lindo do Serrone. gigantesca. O projeto do Serrone, a gente leva todo o trabalho social e cultural de formação para o anexo. Então, a gente consegue deixar o Armazém 6, a grande nave, livre para receber vários projetos do Rio, de fora do Rio, internacionais, e os próprios projetos nossos, como a missa, que são uma estrutura muito grande, mas a gente consegue, no anexo, receber outras companhias visitantes, companhias residentes. Um desafio era não descaracterizar o armazém, né, Anderbal? Quer dizer, eu jamais queria que as pessoas entrassem naquele armazém e que o armazém perdesse o aspecto de um local de trabalho, um local de memória, de memória, um local onde nasceu a classe trabalhadora brasileira, classe trabalhadora do Rio de Janeiro. A gente recuperou as pontes rolantes, a gente recuperou todas as pontes. Então, no armazém, você tem como andar em cima dele inteiro com as pontes. Praticamente, quem produz no armazém hoje somos nós ou evento. Mas a ideia é que outros grupos do Rio e outros grupos do Brasil tenham no armazém uma casa de produção. E aí a gente vai começar a ser uma referência de uma outra forma, entendeu? Então eu acho que a nossa luta até aqui foi uma luta por uma conquista de espaço. Agora é uma luta por mudar a forma da produção no Rio de Janeiro e, quiçá, no Brasil. Vem de uma história, né? A história de vocês, a história de um grupo, a história de busca por um lugar definitivo, aí junta com aquela história do lugar, não é? Você falou bem, onde começa você a ter a classe trabalhadora. Pouco a pouco, os portuários, os estivadores foram percebendo que a gente estava fazendo com o espaço o que eles não conseguiam fazer de preservação de memória. E hoje eles veem o Armazém da Utopia como um espaço deles.
Então, É isso muito uma- lindo, assim, às vezes aconteceu de um estivador aposentado, e fala assim, eu conheço eu entrava nesses armazéns só com sacos, é muito bom entrar e ver essa história acontecendo aqui dentro. Então, assim, é muito emocionante. Tanto assim que na nossa batalha final, quando a gente foi para a rua, o Sindicato dos Portuários veio em peso dos junto com a estivadores gente, junto. dos Vem estivadores. junto. Né? E ali foi uma história impressionante, porque a gente chegou, 3 meses depois que a gente entrou, veio a história do Porto Maravilha. A gente entrou antes. A gente saiu do metro quadrado mais desvalorizado do Rio de Janeiro pro metro mais quadrado mais cobiçado. disputado do Rio de Janeiro. O Saque Vanzetti, a gente estreou literalmente debaixo dos escombros da Perimetral. Mesmo, a Perimetral Espetáculo sendo demolida. Conviveu com a demolição da Perimetral. Aí a obra parava 1 hora antes, limpava a frente do armazém para o público chegar, que era uma operação de guerra. O público assistia, os operários, muitos assistiam, outros ficavam lá esperando. Quando acabava o público ir embora, a obra retomava. Retomava? Havia isso? Havia esse isso. tipo de A gente conseguiu. parceria? Havia. A gente conseguiu isso. Era incrível. E tinha público? Tinha público. Sempre com público. Não, as pessoas sempre se com público. perdiam muito, reclamavam. Falavam, gente, a utopia não é fácil de chegar. Nunca foi. Só para você ter uma ideia, de ministros, nós passamos por 7. 7 ministros. 7 Do ministros esporte, que dos ali portos. é ministro do esporte, né? Quando a coisa avançava, entrava outro ministro. A gente ia lá conversar. 7 Todo ministros. ministro. É. Então, assim, não foi uma batalha fácil. Não, para você ter uma ideia, os guindastes, aqueles guindastes maravilhosos, estavam sendo sucateados, leiloados para pagar dívida, entendeu? Eu cheguei lá um dia, que os guindastes sendo fatiados, assim. Aí eu encontrei com o Fajardo, que é do IFAM, do IFAM não, do Instituto Pereira Passos, ele é do Patrimônio, Secretaria de Patrimônio do município. Quando eu falei, ele na mesma semana, pum, tombou. Eu falei assim, eu vou contar para meus netos, assim, aquele guindaste ali foi a vovó que salvou. Então é isso, a gente cuida, a gente sabe disso, né, Derval? A gente cuida como a nossa casa. As pessoas entram no armazém e veem que não é um espaço cultural locado simplesmente, é a nossa casa. Entendeu? Foi muito bonito o dia que a Ariane Minuschini foi lá visitar. E ela entrou e imediatamente se emocionou e falou, eu estou me lembrando de quando eu entrei na Cartucherie, né? E é isso, é a criação de um espaço referência para a cidade, não só para a cidade, pode virar um espaço de referência internacional, né? Então tem muita luta ainda, muito chão. E para virar internacional, está perto, porque tem ali do lado o Mar Oceano. Sim. E o Mar Oceano é o caminho, a ponte para o mundo. Sim. Não é? Tá ali. Nós já estamos fazendo parcerias com algumas companhias internacionais e a ideia é com alguns festivais internacionais também. E o ponto Utopia? Ali, a parada do VLT é Utopia. É Utopia. Como foi isso? Foi o Thomas Moros que Isso chegou foi ali? Chegou e soprou no ouvido. Foi o Thomas Moros. Foi um dia que o prefeito ia fazer um ato ali na porta. Era a inauguração, acho que do Museu da Manhã. E a gente falou para ele, a gente não sabia, a estação já tinha um nome, a gente não sabia, e a gente falou para ele, prefeito, essa estação aqui devia chamar Utopia. Aí ele falou assim, eu topo. Aí eu falei assim, então declara publicamente. Aí ele declarou, virou Utopia. Declarou e manteve a palavra. Manteve. Né? Manteve a palavra mesmo. Temos que interromper o programa. Os marcianos invadem a Terra. Orson Welles mandou os marcianos embora. Volta o programa. Eu vou pegar 2 coisas aqui. Uma, que aí a gente vai falar de Brecht, vai falar de teatro, vai falar de teatro político. Uma é isso aqui. E agora a outra está aqui na outra gaveta, que é do nosso Bertolt Brecht. Tem uma coisa aqui que quero só ler que diz assim: mesmo que um monte de artistas não atribua suas próprias descobertas cênicas a Brecht, mesmo que esse movimento de abertura poética do palco seja em grande parte inconsciente de suas origens brechtianas, garanto, é com Brecht que o palco é aberto, escancarado, fertilizado, preparado para a explosão da nova poesia cênica, para ser novo, amplo, vivo, rico de possibilidades, em suma, infinito. Então, Companhia Ensaio Aberto, que ocupa o Armazém da Utopia, tem uma história de teatro político
e de vinculação com o pensamento do Brecht. É assim? É assim. É assim, é assim. Quando a gente criou a companhia em 92, e o primeiro espetáculo foi o Cemitério dos Vivos, do Lima Barreto, lá no prédio da UFRJ, né? E a ideia era essa, Hoje, vendo retrospectivamente, a gente sabe que nos anos 90 foram os anos que os grupos começaram a se reformar, né? A gente, o Latão, tantos outros pelo Brasil afora. E nós, acho que também, né? Nós é antes. É antes. Nós é da década de 80. E eu entendi, na época eu dizia uma frase, a gente discutiu isso muito naqueles seminários lá no Glaucio Gil, no Centro de Demolição, né? Eu dizia uma frase que eu dizia assim: os meus melhores amigos não vão ao teatro e a culpa não é dos meus melhores amigos. O teatro era chato, né? O teatro teve uma época que ficou chato, né? Ficou chato e só quem ia ao teatro era quem gostava muito de teatro. Mas um público mais progressista, mais interessado nas mudanças sociais, tinha abandonado o teatro quase que por completo, né? E eu achava, e continuo achando, que tinha uma lacuna enorme para esse tipo de público. E isso se mostrou real, tanto que a gente, ao longo desses anos, a gente foi fidelizando um público, sabe, Derbal? Então, a gente tem nas nossas plateias filósofos, cientistas sociais, historiadores, geógrafos, muito estudante sempre, né? E movimento social organizado, sindicatos. Então, a gente juntou um público. Você não pode fazer um teatro interessante se você não tem um público interessante, né? Teatro é um diálogo. E o nosso público, ele tem que gostar de teatro, mas ele tem que gostar de outras coisas. Ele tem que gostar de mudança, de transformação social, de história, de utopia. Né? Então, a gente foi fundado para isso. A gente se assumiu claramente. Primeiro, a gente se assume como uma companhia marxista, se assume como uma companhia militante. A gente nunca teve nem vergonha, nem pudor e nunca escamoteou isso de maneira nenhuma, entendeu? Ou seja, ninguém vai ao espetáculo da gente por engano. Pode ter um ou outro, mas é exceção. E esses 7 ministros com quem vocês falaram, ele dialogou com Marx direitinho? Eles dialogaram direitinho com Marx, representado inclusive por você? Alguns melhor que outros preferiam não falar disso, a gente não falava disso, mas a gente nunca deixou de deixar claro que isso era o nosso norte. Né? Mas você sabe que a história do teatro político no Brasil, ou seja, que passa desde no começo do século, com as experiências de teatro anarquista, dos anarquistas, que, aliás, lembra muito Porto, porque os anarquistas estão muito como portuários. É no Porto que o movimento anarquista, digamos, começa a se fertilizar. Esse é um dos motivos que a gente monta o Sacco Evangelho. Que é um texto de um argentino, que é o Cartoon, Maurício Cartoon, que tem um teatro político à Argentina também muito enraizado, muito forte, sempre teve. Na ditadura militar argentina, um movimento muito forte era o de teatro aberto, que lutou contra a ditadura e contou com todos os autores, com o Cartoon, com o Dragum, Oswaldo Dragum, com o Tito Cossa, Roberto Cossa, enfim. E aí, eu estava falando isso, o teatro político brasileiro, digamos, fui a essa pré-história com os anarquistas em São Paulo e tal, e teve depois esse movimento incrível, que é o movimento que tem Boal, Viana, Guarnieri, Chico de Assis, João das Neves, Joãozinho das Neves. Você vê aqui, João. Armando Costa, né? um monte de gente. Esse teatro, e que depois esse teatro recebeu um muro na frente, que foi a censura da ditadura militar. Porque realmente um teatro que se dissocia da política, ele realmente se dissocia da sociedade. É um teatro que perde a ver com a cidade, perde seiva. Com as questões do momento. Do mundo, que é o que importa. Né? Por exemplo, essa foto que está aqui foi um dos primeiros espetáculos políticos que a gente fez, que era um espetáculo sobre a Bósnia, que a gente fez na época da Guerra da Bósnia. Então, isso a gente usava imagens, tinham filmes editados pelo Silvio Tendler, e a gente usava imagens que uma correspondente de guerra nos enviava. Eram imagens completamente diferentes das imagens que passavam na TV.
Como o próprio Cemitério dos Vivos, né? Que foi o nosso Esse daqui foi primeiro a mãe do espetáculo. Brecht. Aqui é a mãe. Thelma Heston. É, a querida Thelma Heston. Saudosa Thelma Heston, querida. Essa vinculação com o teatro político, ela tende mesmo a esse fenômeno que você fala, que os teatros todos se queixam de não ter público. A maioria dos teatros se queixa de não ter público. E você com o ensaio aberto, não se queixa disso, pelo contrário. Não. Essa aqui. Foto do Olga. Ah, essa foto do Olga. Essa é você? Sou eu, Dan. Você, especialmente, Tuca, você e o seu trabalho de atriz na Ensaio Aberto, você tem se dedicado... A vida inteira, né? Na realidade, eu comecei a fazer teatro com Bom Tempo. Com 15 anos, muito novinha. E depois eu me formei em publicidade, eu trabalhei e parei para fundar os Fudidos Privilegiados. Eu sou fundadora com a Bu, fiz Hamlet, Fedra, Serpente. Foi quando a gente fundou a companhia Ensaio Aberto. Na época, o Abu chamou algumas atrizes e falou: eu quero que vocês se separem. Vocês procurem outros diretores. Eu quero um monte de filhote dos PQGD. Eu quero um monte de filhote dos fudidos. E aí o Luiz Fernando estava começando a conversar com vários... A Companhia Ensaio Aberto, ela nasceu de uma forma muito diferente. Não era um grupo de atores jovens que resolveram fundar um grupo. Eram pessoas do mercado absolutamente insatisfeitas com como o mercado estava organizado. Então... ela nasceu já com muito pensamento, assim, muita discussão, muito... E aí, 24 anos aí nessa brincadeira, né? E sempre conciliando atriz com produção, né? Porque tem isso ainda. Isso é uma deformação profissional minha, que eu ainda sou diretora de produção. Mas eu Mas não que sei. é importante, porque é uma base do nosso trabalho também. Hoje, todas as pessoas do núcleo da companhia trabalham no Armazém da Utopia em outras funções. Porque essa é a maneira de você, na baixa, se sustentar, né? A gente tem um método, por um lado, que é muito rígido, com horários, a gente ensaia muito. São 8 horas de ensaio por dia, com uma folga na semana. Dia de espetáculo, a gente chega 3 horas Artista de antes. teatro não é vagabundo? Pois é. Eu preciso que alguém me explique isso, porque... Que isso? Vocês estão traindo a classe. Então, somos traidores de classe. classe. Porque eu leio nas internet, nas redes sociais, que artista é vagabundo. Vocês trabalham 8 horas por dia. Manda passar, assim, 2 dias só. Fazer um estágio lá no Armazém. Todo mundo acha que a Companhia Ensaio Aberto é subvencionada. A Companhia Ensaio Aberto nunca foi subvencionada. Nem no nível federal, nem estadual, nem municipal e nem privado. Nós não temos subvenção. A gente banca os espetáculos, projeto a projeto. E como? Ai, Derbal, isso tem que fazer um outro programa, senão a lagriminha vai até escorrer aqui. Mas a bilheteria sustenta? Não, bilheteria porque a não sustenta, bilheteria, porque eu tenho um nosso outro público é defeito, que meus espetáculos têm sempre pelo menos 20 atores, então... 20 atores e preços populares, e esse trabalho, a gente tem um trabalho que a gente chama Ciência do Novo Público, que é esse trabalho que trabalha o que a gente chama do não público habitual. Então, de buscar o público, levar o público, dar acesso a gente de baixa renda, fazer uma democratização de acesso, ir discutir nos lugares. Isso é um trabalho mesmo que a gente faz. Hoje a gente tem, por exemplo, só trabalhando com isso, a gente tem 4 pessoas trabalhando só com isso. E vocês comem o quê? Peixe ali do lado? Se o peixe ali não fosse tão poluído, era até uma... não dá. Era uma boa alternativa. Não, isso a gente vai se reinventando, Aderbal. Cada projeto é uma estratégia de sobrevivência mesmo. Uma reinvenção mesmo. E as reuniões... Você sabe que tem uma história ótima de um ator do Galpão, né? Que a filha dele estava na escola e aí a professora perguntou: o que seu pai faz? Ela falou: meu pai faz teatro e reunião. A gente é mais ou menos assim. Não abrir mão de... Não abrir mão do que o teatro tem, que só ele tem, né? Da invenção, da imaginação, das infinitas possibilidades da poética do palco, onde um detalhe significa muito. Tudo. Né? A força de um objeto, né? De um móvel, de uma mala, de uma... As histórias, né? Você olha esses objetos, você vê. Ele já tem história, né? Tudo tem história. É muito diferente. Isso pro teatro do Brecht era muito importante, né? Os objetos. Aliás, já que a gente falou disso aqui, não podemos deixar de falar do nosso querido Fernando Essa é minha Peixoto, filha. né?
Ah, essa é sua filha? É atriz também? Atriz também. Tá lá, começou com 6 Tá estudando lá no anos. Rio agora, bacharel em Estética e Teoria Teatral. Mas o Fernando, nosso querido Fernando Peixoto. É outra figura importante. Outra figura Brecht para nós, que né, quantos textos a gente só teve acesso primeiro na tradução do Fernando, e introduzindo exatamente. aqui no Rio, né? Mas eu acho que esse movimento de... Pelo menos nesse momento agora, eu tenho visto mais coisas voltadas, talvez não tão assumidamente como a gente é no DNA, mas realmente querendo discutir o aqui e agora. Isso é um movimento que está mudando. Concordo com você inteiramente. Concordo. Não só grupos como Ensaio Aberto, como a Companhia do Latão do Sérgio, como a preocupação política com a realidade, com o momento. Isso atinge todo mundo. E quando eu falei isso, eu tenho que reconhecer que quantos atores e atrizes tiveram essa preocupação sempre. Sim. Eu penso o teatro feito muitas vezes por atores e atrizes da maior, digamos, visibilidade chamada dos consagrados e que dedicaram a sua vida a um teatro sempre com uma responsabilidade social e tal. Então, e agora isso vai cada vez mais crescendo nos autores. E no público, né, que também vai descobrindo esse caminho agora no Saque Vanzetti. A gente teve, eu acho que diariamente, alunos das escolas ocupadas. E a gente teve alguns dos nossos atores indo às escolas apresentar coisas e ouvindo dos meninos, assim, eu vi o Saque Vanzetti. Então você chega uma hora que uma coisa vai influenciando a outra também, né? O público também começa a querer a antitelevisão, né? Exatamente. A utopia. A utopia. Viva a utopia. Viva a utopia. Então é isso. Vou sair aqui agora e dar de cara com a estação Utopia.